foi um elemento muito importante na criação do universo. O plano da criação necessitava de que Deus proclamasse a palavra, para entrar em ação e manifestar-se na realidade física. A palavra de Deus tem um poder criativo. O homem, criado à imagem e semelhança de Deus, também possui parte desse poder criativo, o qual não é perfeito, mas parcial. As palavras negativas produzem elementos negativos. Em contrapartida, as palavras positivas, produtivas e criativas, baseadas no poder de Deus, produzem circunstâncias positivas e criativas. É fundamental conhecer a importância da palavra para fazer uso correto dela. As palavras machucam o coração, mas também saram as feridas. Devemos primeiro reconhecer quanto a palavra é importante. Uma palavra é um elemento importante, capaz de vivificar ou destruir o homem. A Bíblia enfatiza a importância da língua. Em Provérbios 18:21 diz: a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Tiago 3,6 diz: assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros de nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. O versículo 8 do mesmo capítulo diz: a língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável. A espada mata uma só pessoa por vez, mas a língua é como uma bomba atômica e pode chegar a destruir centenas e milhares de pessoas. Vou explicar o princípio bumerangue. A palavra é como bumerangue. As palavras que alguém profere não somente influenciam o que estão à sua volta, mas também acabam influenciando a própria pessoa. Em certa ocasião, Leonardo da Vinci trabalhava em uma obra importante, quando os garotos entraram em seu ateliê correndo e um deles derramou a aquarela em que ele trabalhava. Diante do sucedido, Da Vinci irritou-se e ordenou-lhes que saísse de seu ateliê imediatamente. Os meninos, chorando, saíram do lugar e Da Vinci voltou a pegar o pincel. Mas, estranhamente, apesar de seu esforço, não podia continuar sua obra. Logo após, se deu conta de qual era o problema e foi em busca dos garotos que haviam saído de seu ateliê chorando. Ele lhes pediu perdão, os meninos voltaram a sorrir e Da Vinci voltou a trabalhar em sua obra. Do mesmo modo, meus irmãos e irmãs, a palavra afeta tanto os outros como a própria pessoa. A Bíblia ensina: a conversa do insensato traz vara para suas costas, mas os lábios dos sábios os protegem. Provérbios 14:3. Do fruto de sua boca o homem se beneficia, e o trabalho de suas mãos será recompensado. Provérbios 12:14. A palavra deve submeter-se à palavra de Deus e ao poder do Espírito Santo. A palavra deve estar sob controle, visto que ela tem poder em si mesma. E o melhor mestre é o Espírito Santo. Para discernir quando e o que devemos dizer, basta nos mantermos sensíveis ao Espírito Santo, o que reduzirá os erros da língua. Deus se agrada quando confessamos palavras que vivificam, fortalecem e enriquecem os outros. O sábio sabe que a palavra atrai bênção ou maldição, e que Deus pedirá conta de toda palavra ociosa. Portanto, tenha cuidado com o que diz. Na verdade, todos cometemos muitos erros ao falar. A Bíblia ensina que nenhum homem pode domar a língua. O silêncio é sabedoria, e o abster-se de falar muito é paz. A autoridade da palavra se obtém por meio do Espírito Santo, da palavra de Deus e da oração. É aí que nossa linguagem se converte em um elemento da quarta dimensão de Deus. A palavra sujeita ao Espírito Santo revela o poder criativo e produtivo na esfera da terceira dimensão. Pronuncie palavras espirituais da quarta dimensão. Sua vida será transformada por meio da linguagem dos céus. É preciso que se proclame palavras de esperança.
Libere o pensamento criativo do sim, eu posso, por meio da confissão da palavra. Faça do ato de memorizar e confessar a palavra uma prática diária. Frequentemente, escutamos frases do tipo: como a vida é difícil, isso e aquilo vão acabar me matando, estou cansado, não tenho forças para seguir adiante. É verdade que na realidade é difícil, e as circunstâncias nos impulsionam a dizer essas frases. Mas parece que a maioria das pessoas padece de uma enfermidade chamada não posso. Ou seja, meus irmãos e irmãs, muitos amarram sua vida com palavras negativas. A enfermidade do não posso é um vírus que leva o homem à morte mental. Esse tipo de pessoa jamais conseguirá conquistar alguma coisa. Muitos de nós pensamos: como é que a palavra pode ter tanta influência? Mas é assim. A morte e a vida estão em poder da língua. Portanto, aquele que padece da enfermidade do não posso jamais poderá experimentar um milagre criativo. Deus não usa aqueles que dizem que não podem. Nunca conseguiremos sair do vale da aflição se continuarmos confessando que não podemos. Isso é murmuração contra Deus. Não devemos dizer não posso. Como podemos dizer que não podemos se o Pai que criou os céus e a terra, Jesus que levou o pecado e a enfermidade e a maldição na cruz, e o Espírito Santo Consolador está conosco? Por que você continua confessando que não pode superar o abismo da aflição e da adversidades? Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Devemos confessar que sim, é possível todos os dias. Muitos me perguntam: Pastor Cho, qual é o segredo da dinâmica de seu ministério? Como consegue mover o mundo? Simplesmente explico acerca da confissão criativa da palavra. É preciso confessar apesar de tudo. Quando fundei minha igreja junto com a pastora Choi, a Coreia era um dos países mais pobres do mundo. O café da manhã, o almoço e o jantar eram raros, porque não havia o que comer. O melhor que alguém podia comer era batata. Em número, a congregação crescia aceleradamente, mas as finanças da igreja não mostravam sintomas de melhoria. Apenas tínhamos dinheiro para alugar uma casa de 2 ambientes, dos quais um era meu quarto e o outro era para toda a família da pastora Choi. A preocupação era quase a mesma, a comida. Não recebíamos ajuda de ninguém. Um dia a pastora Choi preparou 5 batatas, uma para cada integrante da família, pois não tinha dinheiro suficiente para comprar arroz, e tomávamos água da torneira. Eram dias em que todos guardávamos silêncio e à noite íamos para a cama muito cedo. A pastora Choi costumava não dormir, orava com lágrimas durante toda a noite e se dirigia à igreja pela madrugada para orar em línguas. As batatas eram maravilhosas, mas era insuportável comer batatas 3 vezes por dia. Eu senti que meu corpo se debilitava. Foi em um desses dias que, repentinamente, senti como um manancial de fé que brotava dentro de mim. Senti que devia confessar com a boca a fé do Espírito Santo. Parei em frente ao espelho e, fazendo com força com os punhos, disse, olhando para mim mesmo: Yong-Cho, você não é pobre. Yong-Cho, você é rico. Sua igreja vai crescer para 1000 membros no próximo ano. Yong-Cho, você padecia de tuberculose, mas preste atenção agora. Por acaso não está saudável? Yong-Cho, sua fé move montanhas. Para aquele que crer, tudo é possível. De repente, senti que alguém me escutava. Abri a porta e era a pastora Choi. Senti vergonha de olhá-la fixamente nos olhos. Não obstante, o poder e a autoridade da confissão da palavra criou algo positivo e criativo, que resultou na igreja maior do mundo. Se eu tivesse ficado frustrado, dizendo que era impossível, que eu não era apto, teria me tornado um fracasso. Ainda hoje, meus irmãos e irmãs, confessar tornou-se um hábito. Eu posso, sou um homem bem-aventurado em Cristo. O êxito é meu, digo antes de ir para a cama. Ao levantar-me pela manhã, volto a confessar.
O poder de Deus me dará a vitória. Deus unge com seu poder a confissão criativa de fé. Mude sua linguagem. Apague o vocabulário do não posso de seu dicionário. E em seu lugar escreva: é possível. Voltarei a me levantar, apesar das circunstâncias. Livre-se dos julgos por meio da confissão da palavra e encha sua vida de palavras criativas e produtivas. Não cesse de confessar, porque Deus o revestirá da autoridade da palavra e fará um grande milagre em sua vida. Transformará circunstâncias de desesperança em circunstâncias positivas. Sua vida será transformada e sua nação será vivificada. É preciso que você libere sua fé por meio da confissão da palavra. A palavra é um elemento chave na guerra espiritual. Libere sua fé por meio da confissão da palavra. Nunca deixe de confessar. As circunstâncias serão transformadas. Creia. O pastor Stanley Jones, missionário na Índia, é um famoso por sua fé positiva. Ele é um reconhecido escritor, missionário e evangelista. Jones viveu uma vida saudável até os 89 anos de idade, quando passou a sofrer de paralisia. Durante meses ficou paralítico, sem poder mover-se nem falar. Um dia, pediu à enfermeira que falasse por ele e dissesse: em nome de Jesus de Nazaré, levante-se e ande. Por causa da paralisia, pediu à enfermeira que fizesse a confissão de fé em seu lugar. Cada vez que a enfermeira vinha ver o pastor Jones, dizia: em nome de Jesus de Nazaré, levante-se e ande. O pastor respondia: amém. O povo zombava dessa confissão. Todavia, o pastor Jones sabia quão poderosa é a confissão com a boca. Um dia, acompanhado por algumas enfermeiras, dirigiu-se ao monte Himalaia e, com a ajuda delas, confessou: em nome de Jesus de Nazaré, levante-se e ande. Em pouco tempo, Jones, já um ancião, foi curado completamente de sua paralisia. Esse é o poder da confissão da palavra. É necessário liberar a fé por meio da confissão com a boca. A enfermidade pertence à terceira dimensão, ao passo que a confissão pertence à quarta dimensão. É fundamental, meus irmãos e irmãs, confessar a palavra de fé e transmitir essa fé a outros, pois é essa confissão que transforma as trevas em luz, a morte em vida, o vazio em algo que existe. Agora você pode avaliar quão importante é conceber sonhos, orar por fé e confessar a palavra? A confissão da palavra é o que libera nossa fé. É o poder que causa uma transformação criativa em nossa vida. Por isso, confesse sua fé com a boca. Devemos confessar com os lábios que somos salvos. Romanos 10, 9 e 10 diz: se você confessar com sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crer para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Isso significa que a atitude de crer com o coração é suficiente para alcançar a salvação. Deve-se confessar: recebo Jesus Cristo como meu Salvador para receber a salvação, porque é a palavra que produz o milagre criativo. Mateus 10, 32, 33 diz: quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Enfim, confessar e negar, a morte e a vida, estão em poder da língua. Ouça agora atentamente o testemunho de um dos membros de minha igreja. Há alguns anos, a irmã Jung desmaiou repentinamente. A princípio, pensou-se que se tratava apenas de um sintoma de gripe, mas ela acabou entrando em um estado de coma. Conseguiu recuperar-se cerca de 9 dias depois, mas os médicos detectaram um câncer linfático terminal. Jung começou a arrepender-se de seus erros e do pecado e pediu a Deus que lhe desse uma nova oportunidade de servir-lhe. Os tratamentos químicos não deram resultado positivo, o que obrigou o médico a comunicar a situação à família para que preparassem o funeral. Mas a nossa querida irmã Jung não se deu por vencida, escutava as mensagens em áudio e orava em atitude de arrependimento.
Foi em uma dessas pregações que ela ouviu o pastor dizer: onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? 1 Coríntios 15:55. Essa passagem impactou seu coração e ela começou a entrar em guerra espiritual, confessando pela fé: isso mesmo, onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Fui curada em nome de Jesus Cristo. Venci a morte pelo sangue de Jesus. Ó morte, fora, em nome de Jesus. Cada vez que a enfermeira ia aplicar-lhe uma injeção, a irmã Jung clamava: fui curada pelas chagas de Jesus. Dias depois, ela recebeu minha oração em um evento evangelístico, sentiu o calor do Espírito Santo que a curava e voltou ao hospital com grande alegria. Quando voltaram a fazer os exames, os médicos não conseguiram detectar nenhum câncer e concordaram que se tratava de um milagre. Não só isso, seu esposo incrédulo e toda a sua família receberam Jesus como Salvador. Aleluia! A confissão da palavra é poderosa, meus irmãos e irmãs. O cristão se distingue do incrédulo porque pode fazer guerra contra a morte. O incrédulo, ao contrário, não conta com uma arma para contrapor-se à morte. Como o cristão, essa arma é nada menos que a palavra de Deus. A palavra é a espada do Espírito Santo. É por meio da palavra que conseguimos vencer a batalha. Ordene pela fé. Uma vez que você tenha um pedido específico a fazer, é tempo de começar a orar. Ordene por fé, sempre e quando Deus lhe der convicção da resposta à sua oração. Deus Pai, obrigado por me haveres curado. Completa a tua obra. Obrigado por tua cura. Minha família foi salva. Agora é o momento de confessar o que não é como se fosse e ordenar ao monte: monte, saia do lugar e atire-se ao mar. Enfermidade, fora. Incredulidade, fora. Maldição, vá embora. Pobreza, nunca mais. Deus começa a trabalhar quando nós ordenamos pela fé. Disse Deus: haja luz e houve luz. Haja o firmamento, e assim foi. Ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça a parte seca, e assim foi. Cubra-se a terra de vegetação, plantas deem sementes, e árvores cujas frutas produzem sementes de acordo com as suas espécies, e assim foi. O Senhor Jesus Cristo também cumpriu sua obra, dando ordens com sua palavra. Seus pecados são perdoados. Tome o seu leito e vá para sua casa. Espírito imundo, saia. Lázaro, venha para fora. Foi por meio da voz de comando que ocorreu o milagre criativo. O pedido não produz um milagre criativo. Portanto, uma vez que tenha concebido convicção de que sua oração foi respondida, você deve confessar o que não é como se fosse e ordenar. Enfermidade, fora. Minha família começará a congregar na igreja já. Haverá trabalho. A bênção vem. A glória chega. Lembre-se de que pode haver uma diferença de tempo entre a fé e a manifestação do milagre. Se simplesmente conseguimos crer, confessar e ordenar, superando a lacuna do tempo e espaço, o que confessarmos será feito. Não se percebe à primeira vista. Todavia, vivemos lutando diariamente contra as forças demoníacas. Em 1 Pedro 5, 8, 9 diz: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. Tal como a Bíblia afirma, o diabo se encontra permanentemente buscando alguém a quem devorar. De nenhuma maneira devemos nos deixar devorar pelo diabo, porque Cristo, que pagou o preço dos nossos pecados com seu sangue, está conosco. Aleluia! Não devemos retroceder, mas sim avançar proclamando a palavra de Deus com os nossos lábios. É preciso confessar palavras criativas de êxito. A palavra pode vivificar ou destruir a vida do homem. Portanto, confesse palavras que comovam o coração de quem as ouve e que produzam grande êxito e alegria. Devemos procurar confessar palavras criativas que comovam o coração de quem as ouvem e que produzem grande alegria e êxito, porque segundo o que temos dito será feito. O Dr. Ziglar, famoso pela disciplina do pensamento positivo, cruzava o passeio subterrâneo.
em uma das avenidas da cidade de Nova York, quando vi um mendigo que, sentado em um degrau, vendia lápis. Como a maioria das pessoas, Dr. Ziglar lançou uma nota de $1 e seguiu indiferente. No mesmo instante, porém, voltou onde estava o mendigo e lhe disse: "Quero que me dê o lápis em troca do dólar." O mendigo não teve outra opção a não ser dar-lhe o lápis. Dr. Ziglar recebeu o lápis e lhe disse: "Você também é um empresário como eu, não é um mendigo." Tais palavras transformaram a vida desse homem. Dr. Ziglar lhe havia dito que ele não era um mendigo, mas um empresário que vendia lápis. As palavras dele ficaram marcadas no coração do mendigo, e este se converteu em um grande empresário. "Não sou um mendigo", disse ele, "mas um empresário que vende lápis." A mudança do sonho, da autoimagem e da fé fez o homem se converter em um grande empresário. Após um tempo, ele foi ver o Dr. Ziglar e lhe disse: "Sua palavra mudou minha vida." A maioria das pessoas se restringia a me dar uma nota de $1 e não lhe importava se eu lhe desse o lápis ou não. Cheguei a pensar que essa era a minha vida e que eu era um mendigo, mas você me disse que eu era um empresário. A palavra impactou meu coração e transformou minha vida. A confissão da palavra é poderosa para transformar a vida de uma pessoa. A confissão da palavra também influencia os átomos da água. Emoto Matsuri é um especialista de ondas e, em seu livro As Mensagens Secretas da Água, esclarece que a água responde ao amor. Por exemplo, se dizemos insultos, o cristal da água se deforma. A palavra diabo, quando é escrita, influencia o cristal da água, formando-se um buraco opaco, escuro no núcleo. Em troca, as palavras positivas como obrigado influenciam o cristal da água e forma um hexágono perfeito, enquanto a expressão te amo faz os átomos da água formarem o mais formoso cristal. Em poucas palavras, as ondas afetam os átomos da água de forma positiva ou negativa. Dessa forma, a água revitaliza e se embeleza ao receber amor. Que dizer então do homem, cuja composição é 60% de água? Se guardarmos rancor, ódio e ira contra outras pessoas, os átomos da água do corpo formam um cristal disforme, o que causará diversas enfermidades. Se, pelo contrário, nos motivamos e amamos uns aos outros, os 60% de água do corpo formam um hexágono formoso, o que dará saúde e vitalidade. Isso explica a inter-relação que existe entre o amor e a saúde física. Comece a falar palavras que vivificam os outros. O justo deve ser precavido ao falar, deve usar palavras apropriadas, sábias e proveitosas, que vivificam os outros. A língua do justo é preciosa como a prata pura, que não contém impurezas, e por aquilo que diz, guia os que ouvem seus conselhos pela vereda da vida. A palavra produz resultados. É preciso falar interpretando a linguagem do reino dos céus. As palavras de amor e bênção transformam o homem e as circunstâncias. O amor e a bênção é a linguagem do reino dos céus. E o Espírito Santo usa a língua que a proclama ao produzir um milagre. A linguagem que os jovens usam hoje é extravagante, a tal ponto que soa como um idioma estrangeiro. A linguagem que se fala nos bate-papos por computador ou nas mensagens de texto por telefones celulares é quase ininteligível, porque esse idioma é um conjunto de sinais, mais de que palavras. Mas os jovens não têm problema para entender com seus pares, porque essa é a linguagem própria deles. Existe uma linguagem que os cidadãos dos céus falam. É necessário que expressemos nossa identidade por meio da linguagem do reino dos céus. O mundo não entende a linguagem do reino, mas os cristãos a entendem. Todos nós devemos aprender a falar a linguagem do reino, porque falar a linguagem do reino significa viver sobre a cultura do reino. A língua domina todo o corpo,
Portanto, nossa linguagem dependem nosso corpo e as circunstâncias. As palavras de amor e bênção transformam e afetam positivamente tanto o homem como as circunstâncias. Não devemos pronunciar palavras de murmuração e maldição sob nenhuma circunstância adversa. Ao contrário, quanto mais adversas sejam as circunstâncias, devemos confessar palavras de amor e bênção, e o Espírito Santo usará nossa língua para produzir o milagre. As palavras que saem de nossa boca dão forma à nossa vida. A confissão da boca dá forma às circunstâncias. É fundamental que sejamos cautelosos ao falar. O Espírito Santo desce sobre nós e nos faz falar em línguas. E isso produz um grande milagre, porque é o Espírito Santo que fala por meio de nossos lábios. Devemos ser esse tipo de cristão, que fala a linguagem do reino dos céus, que fala segundo o Espírito orienta. Uma vida de murmuração, queixas e lamentos é uma vida que se dirige à destruição. A Bíblia afirma: a quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Isso significa que, se dizemos que não temos, até mesmo o que temos nos será tirado. Mas, se pensamos que temos e enaltecemos a Deus, Deus nos dará mais em abundância. Salmos 22:3 diz: porém tu és santo, o que habita entre os louvores de Israel. Deus habita no meio dos louvores, e onde ele habita, toda turbulência será retirada e nossa será a vitória. É por essa razão que a Bíblia ensina: dei graças em todas as circunstâncias. A confissão da palavra é sumamente importante, porque ela tem o poder de manifestar o que foi dito na realidade física. Portanto, devemos confessar nossos sonhos com grande intrepidez, aceitar o sonho do Evangelho e o sonho de uma vida próspera mediante a visualização da cruz e confessar nossa fé com um alto grau de convicção. Pela fé em Cristo, fui perdoado e justificado. Pela fé em Cristo, o diabo se afastou da minha vida, o reino dos céus ficou mais próximo e o Espírito Santo habita em mim. Pelo amor de Deus, fui curado de enfermidades, tanto emocionais como físicas. A vida abundante junto às águas de repouso, que se conquista mediante o evangelho da salvação e da prosperidade, é possível quando conseguimos transformar nossa fé em realidade. A fé é uma substância existencial que se manifesta quando entra em ação e é confessada. É aí que, apesar das adversidades, confessamos que Jesus levou todas as nossas aflições e por ele prosperaremos em todas as coisas, assim como prospera nossa alma, crendo na promessa do sangue da cruz. A prova, a aflição, a turbulência acontecem porque é por meio dessas adversidades que Deus modela nosso vaso, a fim de que contenhamos tudo o que ele preparou para nós. A aflição presente também é uma antecipação do galardão que haveremos de receber. A palavra é o elemento da quarta dimensão, que mais de perto está ligada à nossa vida cotidiana, já que a palavra é o que melhor reflete o sentido da realidade. É por meio da palavra que conhecemos a mentalidade, a fé e o sonho de uma pessoa. É por essa mesma razão que a palavra ocupa o quarto lugar dos 4 elementos da quarta dimensão. A Bíblia ensina: e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou, Provérbios 6:2. A palavra está à frente do juízo de Deus. Uma simples palavra é muito importante. O Senhor Jesus disse: mas eu lhes digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão condenados. Mateus 12, 36, 37. Deus julga o homem segundo o que os seus lábios dizem, ou seja, a palavra é a chave que distingue o justo do ímpio. Deus escuta todas as nossas falas, conhece nossos monólogos e discerne nossos pensamentos mais íntimos. Nossos lábios devem ser lábios de bênção, e para isso devem ter como fundamento a autoridade da palavra de Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, suas vidas serão transformadas à medida que vocês confessarem uma linguagem criativa baseada na fé, em o nome de Jesus. Que Deus abençoe a vida de cada um que ouviu essa palavra aqui
Você que chegou aqui talvez pela primeira vez, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui. Não esqueça também de deixar o seu like e de compartilhar este vídeo com as pessoas que você mais ama. Deus te abençoe e nos